A nossa parte aqui do PNAE, Plano Nacional de Educação. Já estudamos a LDB, já passamos pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e agora estamos iniciando, né, aqui o nosso Plano Nacional de Educação. Depois também estudaremos sobre a Lei de Inclusão, né, que fala sobre acessibilidade, pessoas portadoras de necessidades especiais na escola. Então vamos lá. Gente, desde 1932 nós tivemos no Brasil um movimento de intelectuais transformadores. Eles foram chamados, gente, de pioneiros. Pioneiros porque foram os primeiros a pensar em um modelo de educação para o Brasil. Foram os primeiros a pensarem em um modelo de educação pautado em questões educacionais e democrático, e princípio democrático. Nós temos aí, né, um cartaz aí escrito com a frase Manifesto dos Pioneiros. Anísio Teixeira, que também foi um intelectual de relevância para o povo brasileiro, e a sua frase, né? Só existirá democracia no Brasil no dia que se montar no país a máquina que prepara as democracias, que segundo ele era a escola pública de qualidade. Então nós temos um marco histórico das discussões sobre um Plano Nacional de Educação, que foi o Manifesto dos Pioneiros em 1932, tá? O Plano Nacional de Educação, o primeiro Plano Nacional de Educação, ele surgiu em 62, elaborado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024 de 1961. Olha como, né, faz um tempinho, né, assim, não é um período longo para a história, né, mas se falando de uma construção de educação, nós temos ainda pouco tempo, né, aqui, poxa, a gente está desde 1961, né, elaborando aqui, tentando estruturar uma educação para um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, né? E a gente sabe que a escola é de grande relevância, mas uma escola apenas lá com a sua estrutura física, os seus insumos, se ela não tiver um plano de ser uma fabricante de cidadãos, de pessoas conscientes para a vida em sociedade, para a vida, para o mundo do trabalho, a escola ela não cumpre a finalidade do Plano Nacional de Educação. Então, já é desde 62 uma elaboração do Plano Nacional, o PNAE, né, Plano Nacional da Educação. Nós temos, em 1988, uma nova Constituição, né? A Constituição de 88 ela buscava a democracia, a participação das minorias, a participação das pessoas num processo social e político, né? E a escola não poderia ficar excluída, porque a escola é a principal fábrica, né, como diz o Anísio Teixeira, de transformação de pessoas em cidadãs, tá? Então, com a Constituição Federal de 88, ressurgiu a ideia de um plano nacional de longo prazo. Quando se fala em educação, né, nada é esperando resultado rápido, nada é esperando resultado assim. Pode até haver um resultado a curto prazo, mas os resultados com uma qualidade melhor ele vem a longo prazo, né, com questões de 10, 15, 20 anos. Por exemplo, quando se fala em mudança social, né, que a gente clama uma mudança de uma sociedade mais justa, igualitária, provavelmente é um anseio da população, né? E quando a gente volta o processo educacional para formar pessoas assim, a gente está falando de gerações futuras, de dar de inserir esses valores para as crianças, para que eles daqui a 15, 20 anos, quando já se tornarem cidadãos ativos,
eles possam exercer a sua cidadania, o seu poder de voto, se relacionar de forma mais justa e igualitária. Então, nada é assim no estalar de dedos, né? Em 1966, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, como nós estudamos. A LDB é o nosso norte, né, para nós que somos educadores. A LDB 96 deixou a cargo da União, com a elaboração dos estados e municípios, a elaboração do Plano Nacional de Educação. Tá? Então, quem que elaborou, né, quem que elabora, quem que contribui com dados para esse Plano Nacional de Educação? Os estados e municípios, tá? Então, em elaboração do Plano Nacional de Educação, são eles que passam os dados, as demandas sociais, né, da criança, desde quando ela entra na escola até ela completar os seus 17 anos, tá bom? Então, nós temos... Foram 2 anos entre 1998 e 2000 de transmissão legislativa no Congresso, tramitação legislativa no Congresso Nacional. Em 9 de janeiro de 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei que institui o Plano Nacional de Educação, PNAE, com vetos de 9 metas propostas pelo ministro da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão. Tá? Então foi uma luta, foi um processo de 2 anos, né, para que esses deputados compreendessem a importância de se ter, né, um plano nacional de educação. E aí foi no período do Fernando Henrique Cardoso, né, que o Plano Nacional de Educação ele veio a se tornar realmente de fato real. Mas quais eram, de fato, os objetivos desse plano nacional? Tá? Os objetivos, eles são elevação do nível de escolaridade da população, melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis, redução das desigualdades sociais quanto ao acesso e permanência na escola pública. A gente fala muito sobre acesso e permanência, né, que é um dever do Estado. Nós estudamos isso na LDB. Democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalente. Então, olha, repare que os objetivos do plano ele fala o tempo todo sobre melhorar a qualidade da educação em todos os níveis, né? Em dar acesso para as pessoas que não têm acesso. Por exemplo, a pessoa que foi criança e desde cedo ela teve que abandonar a educação para trabalhar na lavoura, né? Um hábito muito comum que acontecia, né, por volta dos 40, 50 anos. Hoje acontece também em proporções menores, mas ainda acontece. Então, se ela não teve condições de ter uma permanência na escola, na fase adulta de voltar. Né? Quando fala de acesso também, para as pessoas portadoras de necessidades físicas, entram também nesse processo. Para as crianças, jovens e adolescentes que moram na área agrária, também precisam ter acesso à educação. Né? E quando se fala em acesso à educação também, tange a questão de construir escolas inseridas, né, na comunidade, no bairro próximo, para que todos possam frequentar o banco escolar. Né? E fala também sobre democratização do ensino público, ou seja, o que é essa democratização do ensino público? Todos podem matricular o seu filho, né? Se a pessoa de classe média, se é rico, ele pode ir lá na escola pública matricular o filho dele. Né? Se a pessoa, não importa quem seja, ela tem o direito de ir lá e matricular o ensino público. E as decisões? As decisões são sempre, o plano pedagógico é decidido entre os professores, tá? E
a participação da comunidade nas festividades, né, das escolas, nas feiras. Toda a comunidade ela é convidada a participar, por exemplo, das feiras de ciência, de projetos de artesanato, de música, de dança, dos conselhos escolares também, que é um ambiente, né, onde a tomada de decisões são compartilhadas com a comunidade. Então, Plano Nacional. O projeto de lei 8.035 de 2010, que institui o Plano Nacional de Educação, tá? 2011-2020, foi enviado ao Congresso Nacional no final do ano de 2010, diferente do documento anterior que possuía um número exagerado de metas, num total de 295. Esse contém apenas 20 metas, tá? E as estratégias que serão usadas para o cumprimento dessas datas. Então, o primeiro plano tinha 295 metas. Isso fez com que o Plano Nacional de Educação demorasse a sair do papel, porque eram muitas metas e tudo isso tinha que ser analisado, né, rigorosamente. Depois ele foi mais enxuto, né? Conheça as metas que compõem o Plano Nacional de 2011, da Educação 2011 a 2020. Meta 1. Então, observa aqui que as metas, elas têm um limite, né, para serem atingidos. Né? E esse foco foi entre 2011 e 2020. A meta 1. Universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 a 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de educação infantil, de forma a atender a 50% da população de até 3 anos. Tá? Meta 2. Criar mecanismo para o acompanhamento individual de cada estudante do ensino fundamental. Meta 3. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Elevar até 2020 a taxa líquida de matrículas de ensino médio para 85%. Nesta faixa etária, né? Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Então, assim, quando se fala em altas habilidades ou superdotação, a gente está lidando com aquele aluno que ele tem grande facilidade de adquirir conhecimento. Ele é aquele aluno, né, que a gente chama de autodidata. Ele também é classificado como aluno portador de necessidades especiais. A gente tinha um mito de que o portador de necessidades especiais era aquela criança que tinha algum transtorno, né? Algum problema psíquico, motor, mas não, o aluno que ele tem um nível de aprendizado mais elevado, ele também é um portador de necessidades especiais. Ele precisa de uma estrutura especial, de condições favoráveis para que ele possa continuar produzindo em alto nível elevado como ele produz, tá? Meta 5. Alfabetizar todas as crianças até no máximo 8 anos de idade. Meta 6. Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica. E eu pergunto a você, essa meta de oferecer 50% do ensino integral, né? O que é um ensino integral? A criança entra de manhã e sai à tarde. Será que aconteceu nessa proporção? 50%? Fica aí para você pesquisar. Meta 7. Atingir as médias nacionais para o IDEB, né? Índice de Desenvolvimento, já previsto no Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE. E a meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos, de modo a alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, na região de menor escolaridade, no país de dos 25% mais pobres,
bem como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. E a gente tem realmente, né, gente, essa desigualdade muito marcante no nosso país. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5 até 2015. Erradicar até 2020 o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% da taxa de analfabetismo funcional. Tá? Meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional, nos anos finais do ensino fundamental. Tá? E no ensino médio também. Meta 11. Duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta. E a meta 12 é elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. Gente, então a gente para por aqui, tá? E em breve já estou postando um outro vídeo para a gente concluir esse material.